Oi, pessoal. Na aula passada, nós vimos que a semente é o produto da reprodução sexuada e carrega um embrião sexual, que é o produto da fusão dos gametas masculino e feminino. Na aula de hoje, que é uma aula relativamente curta, nós vamos ver uma exceção a essa regra, porque nós vamos ver a produção de sementes que, diferente da reprodução sexuada normal, não carregam um produto da fusão de gametas dos pais, mas sim um clone da planta-mãe. E esse processo a gente chama de apomixia. A apomixia, na verdade, é um conjunto de fenômenos, nós vamos ver daqui a pouco, não é um tipo de reprodução só, mas a palavra apomixia já quer dizer o que ela significa, quer dizer, é uma coisa que não é um cruzamento, não é o produto de um cruzamento, não é o produto da fusão de dois gametas. Então, a apomixia, na verdade, é definida como a formação de uma semente que contém um ou mais embriões que são originários de tecido materno. Então, é um tecido somático ou tecido gamético. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de apomixia. Então, a apomixia é o produto de reprodução assexuada. É uma semente, que a gente poderia imaginar, então, que é um produto de uma reprodução sexuada, é uma semente, mas dentro da semente contém um embrião que é um clone da planta-mãe. Portanto, se é um clone, é reprodução assexuada. As sementes, então, vão originar clones da planta-mãe e alguns autores chamam isso de partenogênese vegetal. A gente tem um pouco de reticência, porque partenogênese é uma coisa que envolve outros aspectos que são típicos de biologia animal, então a gente vai evitar usar esse tipo de termo, mas só para vocês terem uma ideia, uma analogia, mas em vegetais nós chamamos então o processo de apomixia, tá certo? Para entender um pouquinho melhor isso, nós vamos ter que rever um pouco o desenvolvimento dos óvulos na nossa planta modelo, que é em Arabidopsis, para vocês tentarem entender de onde é que origina esse processo particular de algumas famílias de plantas. Apesar de que a Arabidopsis não faz apomixia. A apomixia é um fenômeno relativamente comum em angiosperma, supondo que ela ocorre em 35 famílias diferentes, tanto em monocotiledônia quanto em dicotiledônia. Cerca de 300 espécies são conhecidas por fazer apomixia, mas a Arabidopsis não é uma delas. Nós vamos rever, então, o desenvolvimento do óvulo em Arabidopsis só porque é uma planta modelo, mas a Arabidopsis não faz apomixia, só para vocês entenderem pelo menos o nome das estruturas. É por isso que a gente vai fazer isso em Arabidopsis. Então, vamos lá. O desenvolvimento do óvulo inicia-se com a formação, então, de uma protuberância na região da placenta, que é a região interna, a região adaxial dos carpelos. Essas protuberâncias, então, vão conter um revestimento de epiderme e uma região subepidérmica e uma célula dessa região subepidérmica, da parte mais distal, da parte mais terminal dessa protuberância, vai formar a célula-mãe do megásporo. Essa diferenciação da célula-mãe do megásporo ocorre mais ou menos simultaneamente com a formação dos tegumentos. Isto é comum em todas as plantas, não só em Arabidopsis, é bastante comum em angiospermas em geral. Então, é justamente essa célula da mãe do megásporo que é a que nos interessa. Na reprodução sexuada normal, o que vai acontecer com a célula-mãe do megásporo? Ela vai sofrer a esporogênese, ou seja, a formação dos esporos com a ocorrência da meiose. Então, quando a meiose acontece, a célula-mãe do megásporo vai, então, ser reduzida, no seu componente N. A célula-mãe do megásporo 2N vai gerar 4 produtos N. Na megaesporogênese, 3 desses produtos vão degenerar e só uma dessas células é que vai dar origem aos gametas femininos. Então, agora a gente tem a megagametogênese. E a megagametogênese consiste em uma série de mitoses que vão fazer com que o núcleo desta única célula que sobreviveu dá origem às 3 núcleos antipodais, as 3 antípodas, que em Arabidopsis depois degenera, os 2 núcleos que vão se fundir para dar o núcleo polar, ou o núcleo da célula central, que é o núcleo 2N. Esse núcleo, lembram-se, ele vai se fundir com um esporo masculino para dar origem ao endosperma. E os outros núcleos da sinerge, as 2 células que vão receber então o tubo polínico, e a célula ovo ou oosfera, que é a que vai se fundir com um outro gameta masculino para dar origem ao zigoto. Então, isso é o que acontece na reprodução sexuada normal. O que vai acontecer na apomixia é justamente uma modificação desse processo. No óvulo de Arabidopsis, a gente vai ter então a sinerges, a oosfera, a célula central com o núcleo polar e as antípodas, que aí nesse caso já estão começando a se degenerar porque é um óvulo de Arabidopsis. Isso é o óvulo normal.
No caso da apomixia, as coisas começam a mudar logo no começo. Então vejam, aí ele está mostrado nesse esquema a reprodução sexual normal, está lá a célula-mãe do megásporo, o processo da meiose, as mitoses que vão dar origem ao saco embrionário final e ali o embrião, que é produto da fecundação e da fertilização. Fertilização, então, é a fusão dos gametas materno e paterno para dar origem a esse zigoto e a esse embrião que tem na sua composição genética o genoma materno e paterno. Existem 3 tipos básicos de apomixia: a diplosporia, a aposporia e a embrionia adventícia. Nós vamos ver cada um desses casos separadamente. Na diplosporia, o que ocorre é uma ausência da meiose. Então, a gente vê ali que a célula-mãe do megásporo vai sofrer diretamente mitoses. Então, na diplosporia não existe a redução, não existe a meiose, ou seja, a célula-mãe do megásporo, que é 2N, vai dar origem a todas as células do saco embrionário diploides. Então, ao invés de dar oosfera haploide por causa da meiose, como a meiose não ocorreu, a célula ovo, ou a oosfera, vai ser diploide. Então, o embrião vai se originar dessa oosfera que não foi reduzida, sem que ocorra fusão com gameta masculino. Então, às vezes, nas espécies que ocorrem a diplosporia, pode até haver a fecundação, ou seja, o grão de pólen vai cair no estigma, o grão de pólen pode até germinar, o tubo polínico pode até germinar e crescer até perto da micrópila, mas não vai haver a fusão dos gametas masculinos com os gametas femininos. Então, a origem do embrião na diplosporia é da oosfera não reduzida. Então, veja, o próprio nome diz diplosporia. Um esporo que seria N, agora é 2N. Por isso que é diplosporia. O esporo é 2N. É esse esporo que espontaneamente vai formar um embrião. Vamos dar uma olhada no nosso esquema de novo. Nós acabamos de ver, então, a diplosporia, em que não ocorre a meiose e o saco embrionário vai ser formado com todas as células não reduzidas, células 2N, e a origem do embrião é no início de divisão espontânea de uma oosfera que é diploide. Então, o embrião vai ser formado a partir da oosfera não reduzida, sem que ocorra o processo de fertilização. Na aposporia, acontece a meiose. Então, o saco embrionário vai ser formado a partir de uma célula reduzida, uma célula-mãe do megásporo que sofreu meiose, e todas as células do saco embrionário normalmente vão se formar. Isso quer dizer que, eventualmente, se o tubo polínico cair no estigma e ele germinar, a gente até pode ter um zigoto de origem sexuada. Então, pode haver a formação de um zigoto de origem sexuada a partir deste saco embrionário que tem origem na célula-mãe do megásporo que foi reduzida. No entanto, ao mesmo tempo que a célula-mãe do megásporo é formada, são formadas iniciais apospóricas. O que são iniciais apospóricas? Então, são outras células somáticas, então são células do óvulo da mãe, que vão sofrer o mesmo processo de formação das estruturas do saco embrionário, mas sem que haja meiose. Então, as iniciais apospóricas não vão sofrer meiose e, por mitose, elas vão formar todas as células do saco embrionário. Então, no mesmo óvulo, nós podemos ter mais de um saco embrionário, vários sacos embrionários, sendo que um saco embrionário é o saco embrionário original reduzido, com células reduzidas, células N, e outros sacos embrionários que se originaram de uma célula da inicial apospórica. Então, pode ter uma ou mais iniciais apospóricas formando uma ou mais sacos embrionários apospóricos, quer dizer que tem as células não reduzidas, as células são 2N. Da mesma maneira, essas oosferas originárias da inicial apospórica também são 2N e vão formar um embrião espontaneamente. Então vejam, tanto na diplosporia quanto na aposporia, a origem do embrião é gametofítica, porque o embrião foi formado de uma célula da oosfera de um saco embrionário. A grande diferença entre a diplosporia e a aposporia, então ambos são de origem gametofítica, a diferença é que na diplosporia o embrião se origina da oosfera não reduzida, enquanto que na aposporia o embrião se origina de um saco embrionário apospórico, ou seja, de uma célula de origem na inicial apospórica.
O terceiro tipo de apomixia é a embrionia adventícia. Então, o que acontece? A célula-mãe do megásporo é formada, ocorre a meiose, ocorre a mitose da célula reduzida, então há a formação do saco embrionário. Então, isso quer dizer, novamente, que um embrião zigótico pode ser formado, porque essa oosfera pode, inclusive, ser fecundada por um tubo polínico e a fertilização vai ocorrer a fusão dos gametas. Então, um dos embriões que está dentro da semente pode ser zigótico, mas como o próprio nome diz, uma poliembrionia, mais de um embrião vão estar presentes na semente, e esses embriões têm origem em tecido somático. Então é como se fosse uma embriogênese somática em planta, ou seja, células do tecido somático da mãe vão formar diretamente um embrião. Qual é a diferença da embriogênese adventícia para a aposporia? Não tem inicial apospórica. Aqui não vai formar um saco embrionário cuja oosfera não reduzida vai dar origem a um embrião. Não, aqui o embrião tem origem direta no tecido 2N da mãe. Isso vai ser um tecido do nucelo ou dos tegumentos e geralmente mais de um embrião são formados no processo. Então aqui a origem é esporofítica, é de uma célula somática da mãe, não é originária de um gameta não reduzido, como é o caso da diplosporia e da aposporia. Tá? Então a diferença entre diplosporia e aposporia é a origem da oosfera. Na diplosporia, a oosfera não é reduzida. Na aposporia, a oosfera se origina de uma inicial apospórica. E na embriogênese adventícia, o embrião não tem origem gametofítica, tem origem esporofítica. O embrião se origina diretamente do tecido da mãe. Isso é muito comum em manga. Se vocês já abriram uma semente de manga, vocês vão ver que tem vários embriões, eles estão geralmente deformados, porque eles têm que caber ali dentro da semente, então eles acabam se deformando, e isso é comum em todo o gênero Citrus. Então, laranjas, tangerinas, limões, geralmente quando se germina a semente, vão aparecer mais de uma plântula, porque existe mais de um embrião. Um desses embriões é o zigótico, os outros são somáticos. Geralmente o embrião zigótico ele é um pouco mais frágil, um pouco mais fraco, e os embriões somáticos, que são clones da planta-mãe, acabam dominando e por competição acabam ganhando do embrião zigótico. Então a gente está vendo aí um resumo da história inteira. Na reprodução sexuada tradicional existe a redução, então a meiose que ocorre com a célula-mãe do megásporo. Apenas um produto da meiose sobrevive, esse produto da meiose vai dar origem ao saco embrionário, onde vai ter lá a célula-ovo. A célula-ovo vai ter um núcleo que vai ser fecundado e fertilizado pelo núcleo paterno, pelo núcleo que está no tubo polínico, e vai dar origem a um embrião sexual. No caso das duas tipos de apomixia gametofítica, a aposporia e a diplosporia, na diplosporia a célula-mãe do megásporo não sofre meiose e vai dar origem a uma oosfera não reduzida que espontaneamente começa a se dividir e formar um embrião, que é um clone da planta-mãe. Na aposporia, todos os produtos da meiose acabam se degenerando e uma inicial apospórica se forma. Eventualmente, pode ser que um dos produtos não se degenere e forme um saco embrionário normalmente, e aí a gente vai ter mais de um embrião dentro da semente. Nesse exemplo está sendo mostrado aí, todo mundo se degenerou, tem inicial apospórica, foi só a inicial apospórica que deu embrião. Na maior parte dos casos não é isso que acontece, são formados mais de um embrião, o sexuado, e mais junto com o embrião apospórico. E no caso da poliembrionia, existe a formação de um saco embrionário normal, vai ter um embrião sexual, produto de fecundação, da fertilização da oosfera por um núcleo do grão de pólen, mas vão começar a se formar embriões diretamente do tecido da planta-mãe, do tecido somático, e aí então a gente tem embriões de origem esporofítica. Então, isso daí é o resumo da história inteira. A gente precisou separar uma aula só para isso, porque é uma exceção, é uma semente. Então, a gente pode imaginar que a semente que você está ali é produto de reprodução sexuada, mas não é. É um caso de apomixia, então é um caso particular de reprodução assexuada. Na próxima aula, a gente vai falar quase que exclusivamente de reprodução assexuada, mas isso daqui era uma coisa que estava no meio do caminho entre reprodução sexuada e assexuada. É considerada reprodução assexuada, mas o embrião está dentro da semente, tá bom? Então é isso que a gente tinha para mostrar hoje. Estudem, vejam o resumo da aula, façam o exercício que está lá. Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. Se não, até a próxima aula. Tchau, tchau.